Olá, pessoal, tudo bem? Estamos dando sequência aí à nossa aula, né, do dia 3 de março e continuaremos estudando agora a Constituição Federal de 88, né, e os direitos fundamentais como nela previstos e, claro, iniciando aí pelas características dos direitos fundamentais. Então, se me permitem, vou compartilhar a tela aqui, né, daquele material que a gente já havia iniciado, estávamos seguindo, e comentaremos aí a respeito das características dos direitos fundamentais. Bom, pessoal, a primeira característica dos direitos fundamentais que é importante é a historicidade, ou seja, os direitos fundamentais, né, eles são criados e são reconhecidos ao longo da história humana, né, e seguindo justamente as necessidades da história humana. Né? E nós vimos isso justamente agora na evolução das constituições brasileiras. Né? À medida que as constituições foram evoluindo, nós trazemos, né, o legislador, o constituinte brasileiro, traz também novos direitos fundamentais. E, claro, a Constituição Federal de 88, ela traz direitos individuais, de primeira geração, traz direitos sociais de segunda geração e traz também direitos difusos ou transindividuais de terceira dimensão. A segunda característica que é importante é a universalidade, porque os direitos fundamentais, eles valem para todos, indistintamente, né? Tanto de primeira, quanto de segunda, quanto de terceira geração, eles valem para todos, indistintamente. A terceira característica dos direitos fundamentais é a irrenunciabilidade, o que significa que eles não podem ser renunciados. O detentor dos direitos fundamentais, que somos todos nós, não pode abrir mão dos direitos fundamentais. Né? Isso aqui é interessante, né? Por exemplo, o direito à vida. Né? A gente entende, dentro do ordenamento jurídico brasileiro, pela irrenunciabilidade do direito à vida, de modo que prepondera que a ortotanásia, a eutanásia, constitui crime de homicídio no ordenamento jurídico brasileiro. Veja que, dentre os direitos fundamentais, nós temos também abarcados os direitos da personalidade, como direito à honra, direito à imagem, né? E mesmo esses direitos, eles são irrenunciáveis. No entanto, no tocante aos direitos da personalidade, a doutrina entende que, em que pese irrenunciáveis, seria possível uma renúncia parcial e temporária, né? Por exemplo, no caso do Big Brother, né? Em que os participantes fazem um contrato e eles cedem os seus direitos de imagem de forma parcial, de forma temporária, a uma emissora de televisão para que eles sejam, né, filmados 24 horas e transmitido aí também 24 horas. Porém, não é possível que alguém viva em Big Brother, né? Como aquele filme O Show de Truman, né? Com Jim Carrey, em que uma criança foi adotada, né? Foi comprada por uma organização de mídia e a vida dessa criança é transmitida 24 horas ao longo de toda a vida, de todo o desenvolvimento, e mesmo adulto, essa criança não, né, essa pessoa não sabe que ela está sendo transmitida. Isso é inconstitucional, isso não pode, né? Porque os mesmos direitos da personalidade que admitiriam uma renúncia parcial ou temporária, somente seria possível ser parcial e temporária. Né? A terceira característica é a inalienabilidade dos direitos fundamentais. E isso significa que ninguém pode vender os direitos fundamentais. Né? Ninguém pode vender o corpo, ou ninguém pode vender os órgãos, por exemplo. Né? Existe até uma fila de doação, mas há uma sequência pré-estabelecida dessas doações. Não é possível venda, não é possível compra de corpo ou de órgãos. No caso do corpo, né, pós-mortem, é admitida a doação, mas apenas para fins científicos.
vínculos, né? A doação do corpo é possível, mas apenas para fins científicos. E a última característica aqui dos direitos fundamentais é a imprescritibilidade, ou seja, passe o tempo que for, mesmo sem utilizar, mesmo sem valer ou fazer valer os seus direitos fundamentais, eles não prescrevem, você pode utilizá-lo a qualquer tempo. Pessoal, e quando a gente fala sobre isso, é interessante trabalhar um pouquinho com a ideia do dano moral. Porque o dano moral é a violação de um direito da personalidade, é a violação de um direito fundamental. E muito se debate na doutrina, na jurisprudência, se o dano moral prescreve ou o dano moral não prescreve, por ser um direito fundamental, a violação de um direito fundamental ou a violação de um direito da personalidade. E, na verdade, para analisar essa questão da prescritibilidade do dano moral, tem que ser feita sob duas óticas. A primeira ótica é da tutela específica e a segunda ótica é da tutela reparatória. No caso da tutela específica, que é a imposição de uma obrigação de fazer ou não fazer, dentre a qual de fazer cessar o ato violador do direito da personalidade, do direito fundamental, essa tutela é imprescritível, de modo que, havendo um ato violador de direito da personalidade ou direito fundamental, ele pode ser cessado a qualquer tempo, passe o tempo que for, não prescreve a tutela específica. No entanto, no tocante à segunda tutela, que é a tutela reparatória, aí entende-se que ela é prescritível. Então, se não é fazer cessar, não é fazer cessar, mas é obter a reparação patrimonial de um dano material, essa tutela reparatória, ela é prescritível e ela prescreve em 3 anos da data do fato violador. Então, havendo um fato violador, se a ideia é a reparação material pelo dano moral sofrido, essa tutela reparatória prescreve em 3 anos. E para a gente terminar, os remédios constitucionais dentro da Constituição Federal de 88, nós mantivemos aí o habeas corpus para a tutela de direitos inerentes à liberdade de locomoção, seja preventivo, ou seja pós-fato, e mantivemos também o mandado de segurança, para a tutela de outros direitos direitos fundamentais, direitos da personalidade, também da mesma forma, seja preventivo, seja pós-fato. Porém, a Constituição Federal de 88 foi além, e ela previu outros remédios constitucionais. Começando aí, porque houve uma ampliação do mandado de segurança. Porque, inicialmente ou anteriormente, só havia mandado de segurança individual. E a Constituição Federal de 88 previu aí um mandado de segurança coletivo, podendo ser utilizado também aí por entidades de classe, ou como sindicatos, por exemplo, como órgãos regulamentadores de profissão. Criou ainda o habeas data para a tutela de direitos pessoais, tutela de direitos pessoais ou informações pessoais, e criou também um mandado de injunção individual e coletivo, mandado de injunção e coletivo, para fins de garantia ou proteção infraconstitucional de direitos constitucionais, ou até para fins de criação de norma infraconstitucional que permite aí a tutela de um direito constitucionalmente previsto. Pessoal, esse era o nosso objetivo na aula de hoje, o primeiro bloco não era para ter 2 blocos, era para ter um bloco só, mas acabou ficando muito extenso aqui e o computador avisou que estava sem memória, então eu tive que interromper o vídeo, e agora a gente gravou o segundo bloco, mas era para ser um bloco só. Pessoal, agradeço a presença e a paciência de todos e a gente volta aí na próxima aula. Muito obrigado a todos e um grande abraço.